não aparece nada aqui, né? Hã? Isso aqui não aparece nada. Não, só aparece a janela aqui atrás nos fundos. Boa noite a todos. Alguém pode confirmar para mim, por favor, como é que tá o som? Se tá tudo ok? Ok. Já vamos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje. Hoje é sábado, né? Consegue ver os comentários, né, Marcelo? Então tá, pessoal, pelo meu relógio já são 19h30. Uma boa noite a todos. Meu nome é Marcelo. Em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, eu vou conduzir os trabalhos de hoje. A nossa atividade de hoje é um diálogo. Na verdade, não é uma exposição unilateral onde eu fico aqui expondo o tema. Nós vamos construir essa atividade com os comentários de todos que estiverem aqui nos assistindo, seja o pessoal que está presente aqui na sede da sociedade, presencialmente, ou como aqueles que estiverem nos assistindo pela essa plataforma do Facebook. Então, como é de praxe, nós vamos iniciar nossa atividade com uma prece. Vou pedir a todos os irmãos que me acompanhem. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando ao nosso Criador, ao nosso Guia e Mestre Jesus Cristo e aos espíritos amigos que nos acompanham nessa tarefa de hoje, rogando então pela inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão acima do tema proposto para a nossa reflexão de hoje. Que possamos então, imbuídos de paz e harmonia, estabelecer a conexão necessária com os ensinamentos do Mestre Jesus, agregando ao nosso conhecimento essa importante passagem do Evangelho. Sendo assim, pedimos autorização para iniciar a nossa atividade de hoje. Então tá, pessoal, nós vamos conversar hoje
sobre o tema que está inserido no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, mais especificamente no item 14. E colocamos aqui para o nosso debate, então, sob o título, uma pergunta que eu peço que todos iniciem a sua reflexão e que possam formular junto comigo aqui, junto com o pessoal, esses conhecimentos que nós vamos desenvolver. A minha proposta de reflexão para hoje é: devemos ter caridade para com os criminosos? Esse, então, vai ser o tema em que nós vamos refletir nessa noite de hoje. Para iniciar nossa conversa e para dar aqui um fundamento para as nossas reflexões, eu vou ler um trecho do item 14 do capítulo 11, e a partir desses ensinamentos desse trecho, vamos tentar então iniciar a nossa conversa. Diz o texto: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Pois bem, eu gostaria de iniciar a nossa conversa aqui fazendo uma pequena distinção entre perdão e leniência. O momento que a gente diz que devemos perdoar os criminosos, devemos ter caridade para com os criminosos, isso não quer dizer que nós estamos autorizados a ser lenientes, permissivos, com faltas reiteradas daqueles nossos irmãos. Em outras palavras, o que significa isso? Toda falta, seja ela cometida contra a lei divina ou contra a lei dos homens, ela está sujeita a uma reprovação. Essa reprovação, ela já é natural de todas as regras. Basicamente, todas as regras, elas já prevêem que no caso de uma falta, seja ela a lei dos homens ou a lei divina, aquele ser que cometeu a falta vai estar sujeito à necessidade da reparação. Então, quando a gente diz que devemos perdoar, seja lá quem for, isso não quer dizer que nós vamos estar liberando aquela pessoa daquela falta cometida. Esse ser vai ter que responder por essa falta cometida. Agora, isso é a questão da penalidade daquela atitude. Agora, o perdão é uma outra etapa. Não significa dizer que, estando aquele ser arrependido daquela falta que ele cometeu, cabe a nós, então, perdoarmos ele daquela ilicitude, seja ela contra a lei divina e contra a lei humana. Porque nós não podemos nos avocar o direito e o dever de julgar o próximo. Isso não é nossa função. Essa função ela está estabelecida na sociedade, julgadores são designados pela própria sociedade para fazer essa tarefa. Assim como nas nossas relações pessoais, cumprimentos dessas faltas, não nos cabe a nós a imposição dessas penalidades. Quem comete uma penalidade contra a lei divina vai responder perante a providência divina as suas conforme, né, a penalidade que cometeu. Então, inicialmente, antes de iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de deixar essa situação bem clara, que não nos cabe fazer o julgamento, existem pessoas aptas para esse tipo de julgamento, e quando houver uma falta à lei divina, a própria divindade vai tratar de resolver essa falta. Dito isso, eu vou colocar aqui
a partir desse texto que eu acabei de ler aqui, algumas questões para que a gente comece então a debater essa matéria que a gente está vendo aqui hoje. O trecho fala em amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas de Deus. Pois bem, pergunto a todos: será que nós conseguimos enxergar essas criaturas faltosas como sendo criaturas de Deus? O que vocês acham? Será que nós temos essa condição, essa capacidade de ver um irmão nosso cometendo uma falta, muitas vezes grave, a gente enxergar aquela pessoa que está cometendo aquela falta como uma criatura de Deus? Porque é isso que diz o texto. Esse é o ensinamento de Jesus que está contido aqui. Mesmo aquele mais desgraçado, aquele criminoso mais vil, ele é também uma criatura de Deus. Eu pergunto a vocês, será que nós temos essa capacidade? Conseguimos alcançar esse entendimento de enxergar essas pessoas dessa forma? Quem é que pode me ajudar aí? Quem é que tem uma posição acerca dessa questão? Acho que a gente não tem capacidade, Marcelo, de, na atual evolução que a gente está, de fazer qualquer tipo de julgamento. Porque ele vai ser sempre imperfeito relativo à imperfeição que está conosco ainda. Certo. Então, é melhor deixar para o Criador, claro, né? E nós, então, não julgarmos aquilo, e esse julgamento a gente deve repassar para o Criador. Certo. Eu vou repetir aqui o que o Luiz, que está presencialmente aqui na sede, nos disse agora. Diz o Luiz que nós não devemos realizar nenhum julgamento, porque o julgamento que nós realizamos, ele é imperfeito, dado a nossa condição de imperfeição. E que é sempre mais salutar deixar para que o Criador proceda a esse julgamento. Eu acho que resumi mais ou menos o que tu disse, né, Luiz? Paulo Saler nos comenta aqui: Deus não quer a eliminação do ofensor, mas a eliminação da ofensa. Exatamente, Paulo. Seria muito mais, vamos dizer assim, fácil se nós eliminássemos todos os faltosos, né? Um procedimento de que cada vez que houvesse um crime desses, a gente pega lá o agente causador dessa falta e elimine, tire ele da sociedade, né? Aplique uma pena severa, às vezes até uma pena de morte, a sociedade está livre daquele sujeito. Mas será que é isso que Deus quer? Será que Deus não quer que nós consigamos dar uma oportunidade para que esse sujeito se regenere e que a sociedade fique livre dessa ofensa, não através da eliminação do ofensor, mas pela transformação desse ser que cometeu essa falta? Não é esse todo o ensinamento que nós temos? A gente não custa lembrar, todos nós somos criados de uma forma igual, simples e ignorantes. Todos nós cometemos faltas. Quem de nós aqui tem certeza que numa outra existência não cometeu uma falta muito grave, um assassinato, por exemplo? Alguém pode aqui, dentre nós, espíritas que conhecemos um pouco da doutrina, assegurar peremptoriamente de que não cometemos nenhum crime grave dessa natureza em outra existência? Não tem como. Não tem como afirmar isso. Muito pelo contrário. O corolário lógico desse entendimento é que cometemos. Porque se não tivéssemos cometidos, não estaríamos mais aqui nesse plano de provas e expiação. Estamos aqui provavelmente para expiar uma falta grotesca dessa que nós tivemos numa outra existência. E também, né, Marcelo, entender que as leis de Deus são educativas e as leis dos homens são punitivas. Exatamente, o Luiz está nos dizendo aqui. A lei divina é educativa, enquanto que a lei do homem, ela é punitiva. Ela deveria ter o caráter educativo também, mas nós não conseguimos ainda alcançar esse ponto. A legislação ela é muito ainda fragilizada e não alcança a possibilidade de educar. Ela tem muitas vezes até esse teor, esse caráter de tentar educar, mas dificilmente a gente consegue obter êxito dessas situações. A Beth está comentando aqui
Acho que ainda não somos evoluídos o suficiente para vê-los como irmãos e perdoá-los de todo o coração. Exatamente. Quando nós vemos lá um criminoso, estamos lá assistindo o Jornal Nacional e vem aquela notícia: ah, fulano de tal assassinou uma criança de 5 anos. Qual é o nosso primeiro impacto, qual é a nossa primeira resposta àquele fato? Meu Deus, esse sujeito é um monstro, como pôde cometer uma atitude dessas? Fala, Jane. Eu acho assim, ó, que uma boa ajuda é a gente tentar olhar a história de vida daquele criminoso e pensar o seguinte: se fosse eu que estivesse com esta história de vida no lugar dele, será que eu não agiria desta mesma forma? Né? E se nós somos aprendizes dos ensinamentos do Cristo, a gente pode pensar: como é que o Cristo agiria nesta situação? Se eu estou aprendendo os ensinamentos dele. Vou tentar resumir o que a Jane falou aqui para o pessoal que não ouviu, então. A Jane diz que o ensinamento de Jesus é que nós devemos nos colocar no lugar daquele ser que cometeu aquela atitude, com todas as circunstâncias que envolvem aquele ser. Eu não posso me colocar na posição de um terceiro com a minha vivência, com a minha educação, com os meus princípios. Tenho que me colocar naquela situação daquele ser. Quais foram os malefícios que esse sujeito já teve na vida, as dificuldades que ele enfrentou, o que ele sofreu? Isso não é justificativa nenhuma para esse ato, mas é para a gente tentar compreender por que ele comete uma atitude dessas. Porque, no fundo, todo ser humano, todo espírito, ele é dotado de bondade. E essa atitude desse cometimento de falta, ela é a exceção, ela não é a regra do ser. Porque a nossa essência é boa. Ela é boa porque ela vem de Deus. Então, Deus não pode ter criado uma essência ruim. Muito pelo contrário, a nossa essência é divina. Mas nós cometemos faltas, muitas pela nossa ignorância, pela nossa imperfeição, pela nossa condição ainda de estarmos recém criando princípios de moralidade. Então nós temos desvios. Como alguns de vocês me conhecem pessoalmente, sabem que eu sou advogado, eu cursei direito, e eu nunca vou me esquecer das minhas cadeiras lá de direito penal, que um dia um professor me disse: nenhum ser humano, nenhum de nós aqui está livre de cometer um assassinato. Porque a gente não sabe em que circunstância nós vamos estar diante de determinada situação. Qual seria a minha reação se estivesse na posição daquele sujeito que cometeu aquela situação? Será que eu agiria igual a ele? Será que eu teria condição de suportar de uma outra forma? A gente não pode assegurar isso. Nós não temos a condição porque nós não estamos na posição dessa pessoa. Vamos voltar lá então para o início da nossa conversa. Não significa que eu vou perdoar integralmente aquele ser daquela condição. Ele vai ter que suportar a penalidade prevista para aquele ato. Mas eu, como irmão e como ser humano, eu tenho que perdoá-lo. Porque isso é uma imposição da lei divina. Tem 2 comentários. Tem 2 comentários, vamos ver aqui. Estou falando demais, né? Da Aline aqui. Aline. Reconheço como irmão, filho de Deus, mas devido à minha imperfeição moral, ainda tenho dificuldade de enxergar o lado bom de certas criaturas que praticam crimes hediondos, etc. Compreender é fácil. Praticar é bem desafiador, porém necessário. Exatamente, Aline. Esse é o ponto em que nós estamos na nossa evolução. A gente enxerga esses seres que cometem essas atitudes. Às vezes compreendemos, às vezes entendemos, mas muitas outras vezes a gente condena. A gente aponta o dedo, a gente condena, a gente injuria, a gente comete comentários que não são devidos diante daquela situação. A Leonice Turcato nos diz que, considerando a reencarnação, basta dar uma olhada na história da humanidade para ver o que já ocorreu e chegar à conclusão de que também erramos. Bom, nós sabemos que a humanidade está inserida em guerra desde que o homem é homem. Certamente nós participamos de alguma dessas atividades, de lutas, de brigas. A gente vem evoluindo.
nós vivemos lá atrás também. Se nós acreditamos na reencarnação, nós temos que acreditar que nós já vivemos em períodos mais primitivos, mais grotescos da humanidade. E se nós vivemos aqueles períodos, certamente cometemos também esses atos mais, né, violentos. José Paulo Sêmenes nos diz que quando o crime é efetuado com um membro da nossa família, é verdade. Isso era uma questão que eu tinha anotado para mais adiante. Será que quando o crime é cometido contra alguém da nossa família, eu tenho mais facilidade ou mais dificuldade de compreender o ofensor? Voltamos àquela condição. Nós ainda não estamos evoluídos suficientemente para ter o mesmo entendimento de quando eu assisto lá um crime cometido contra terceiro do que quando alguém da minha família é vítima daquela situação. Isso é perfeitamente compreensível. Não estou dizendo que é certo, mas estou dizendo que é compreensível. É compreensível porque nós temos que ter em mente sempre a condição moral e evolutiva que nós estamos inseridos, o grau de evolução que eu alcancei. Eu ainda tenho muito mais apreço e muito mais respeito e consideração por aqueles que são mais próximos de mim. Eu ainda não tenho capacidade de enxergar o próximo ali como meu irmão, como eu enxergo a minha mulher, os meus filhos, o meu pai e minha mãe. Eu ainda não cheguei nesse alcance. Um dia todos alcançaremos. Um dia todos entenderemos o próximo que está aqui do meu lado como um irmão meu, como alguém da minha família. Mas nós ainda não estamos nessa situação. Qual a nossa reação, diz o Paulo? Olha, Paulo, a prática nos diz que a compreensão é completamente diversa. Quando é com alguém da minha família, eu quero que aquele ser vá para a forca, para a cadeira elétrica, tome uma injeção letal. Agora, quando é com o terceiro, a gente tem mais facilidade de entender, de se colocar no lugar. Isso é perfeitamente natural, é da nossa etapa de evolução. Vamos ver o que diz a Leonice aqui. Embora seja difícil aceitar o crime, mesmo que o delito seja com a nossa família, devemos pensar na aplicação da regra de ouro. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Regra de ouro, porque ela é absolutamente difícil de ser encontrada. O ouro não é fácil de encontrar, a gente não encontra o ouro ali na esquina, né? Tem que minerar e peneirar bastante até encontrar. E aplicar essa regra, embora seja necessário, a gente ainda também não chegou nesse ponto. Nós não conseguimos. Eu faço para mim o que eu quero que faça para mim. Por outro, eu faço o que eu acho que o outro merece, né? De acordo com os meus critérios. Né? Bom, vamos adiante aqui. Vou tentar tirar aqui dos meus questionamentos algo que não foi colocado ainda. Vou fazer uma questão aqui para vocês. Se nós sempre fomos ensinados que a caridade é um atributo divino, que o perdão das ofensas é uma das qualidades que mais coaduna com as leis divinas, por que temos tanta dificuldade de exercê-la? Por que é tão difícil? Quem é que pode me ajudar aqui? Paulo, que está aqui do meu lado, o que vai dizer? Hã? Egoísmo. Egoísmo. O egoísmo é o pai de todos os defeitos, né? Todos. Aprofunda mais aí, Paulo. Por quê? Porque nós pensamos mais em nós do que no outro. Invariavelmente. Em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Primeiro nós. Depois o outro, se sobrar tempo. Se sobrar tempo. Certo? E esse comportamento ele vai desenvolver uma série de outros defeitos. Isso. Né? Um vai puxando o outro. Um vai puxando o outro. Não é à toa que os espíritos nos colocam lá. As duas chagas principais da humanidade. Orgulho e egoísmo. Então, a gênese do problema basicamente é sempre a mesma. Orgulho e egoísmo. Né? Vamos ver o que diz a Beth aqui. Já aconteceu com uma pessoa da minha família. O que eu faço é tentar não pensar na situação. Porque com certeza faz mais mal para mim do que para o agressor. Eu só não entendi assim, se aconteceu a ofensa para alguém da tua família ou alguém da tua família foi o agressor? Não, o meu irmão foi morto por uma pessoa. Teu irmão foi morto. Foi vítima. E eu procuro não pensar, porque senão eu sinto... Certo. Então nós temos aqui um caso concreto, a Beth está aqui na minha frente comentando o que aconteceu na família dela. Se ela me permitir, eu vou colocar a situação aqui. Ela está me dizendo que o irmão dela foi assassinado por uma outra pessoa e que ela reage a esse fato de uma maneira muito racional. Tentar não pensar na situação.
eu entendo que ela tenta não pensar na situação, porque talvez ela ainda não esteja pronta para considerar aquela situação como ainda totalmente elaborada dentro da cabeça dela. Então, se ela tenta não pensar, ela tenta não pensar mal na situação. É isso, Beth? Ou seja, a Beth está fazendo um grande exercício e que é uma situação que todos nós devemos ter como modelo. Se a gente não consegue lidar com uma situação mental, é melhor nós não pensarmos nela até o momento em que nós consigamos elaborar aquela situação para compreender melhor o que aquilo causa para mim, do que a partir daquele pensamento produzir coisas ruins com aquele meu pensamento. Pensamentos de vingança, pensamentos de ódio, de violência. Se eu ainda não estou preparado para lidar com aquele pensamento, eu desvio o pensamento, vou pensar em outra coisa, ou até num passo posterior, tento emanar alguma coisa boa para aquele agressor. Esse é o correto e é o exercício que a gente deve fazer. E perdoar o ofensor é um ato de amor. E esse ofensor sofre mais do que a própria vítima e a família. Mesmo que ele pense que não esteja sofrendo, né, Paulo? Mesmo que ele Mesmo que ele pense, porque a gente tem às vezes a impressão de que o ofensor vai lá, comete um crime e não se arrepende daquele crime. Isso é uma excepcionalidade, isso é só daqueles psicopatas diagnosticados pela medicina, que essas pessoas realmente elas não têm empatia, elas têm algum problema na sua mente, que deriva é um problema do espírito, evidentemente que vai se refletir na mente dele, que essas pessoas elas não têm empatia, elas realmente não sentem culpa, não sentem remorso. Então, se a pessoa tem esse desvio, esse defeito, nós temos que ver ela como um doente. Doente mental. É uma doença mental. A psicopatia está lá catalogada na OMS como uma doença. Então, qual o sentimento que nós devemos ter pelos doentes? É o de comiseração, de compaixão. Nós não devemos ter ódio e vingança. Porque muitas vezes, aquele psicopata, aquela pessoa que está cometendo aquele tipo de crime, ela não tem nem ciência daquela situação. E muitas vezes, aquele crime que nós somos o alvo, pode ser tanto uma prova para mim, como para aqueles que estão vivendo comigo. Então, se Deus permite esse tipo de situação, é porque existe ali algum mecanismo da lei divina agindo e que vai equacionar toda essa situação. E é justo. E é justo. E é justo. Por mais complexo e aparentemente incoerente o que a gente está colocando aqui, sempre existe a justiça divina agindo em todos os atos da vida humana. A gente vive aqui sobre a égide da lei divina. Então, se estão acontecendo situações, essas situações são permitidas por Deus. E não cabe a nós dizer que Deus está equivocado porque deixou determinado tipo de situação acontecer. Porque nós não temos o quadro geral, né? Vamos ver o que temos aqui, comentário da Jane. Está aqui na minha frente, eu estou falando tanto que eu nem vi que ela comentou. Viu uma reportagem que um homem teve seu filho assassinado, visitou o assassino no presídio, lhe perdoou e começou a cuidar dele por entender a condição que o havia levado àquela situação. E além disso, eu acho que ela quis dizer, começou a ajudar os outros presos, implantando uma horta no presídio, gerando ocupação e renda para todos. Esse é um exemplo, né? E o que eu costumo dizer quando a gente vê esses tipos de exemplo? O que me demonstra isso? Que nós temos capacidade de fazer essas atitudes. Nós aqui, eu, que o Paulo, o pessoal que está aqui me assistindo, o André, a Beth, a Fernanda, a Jane, o Luiz, também temos condição de agir dessa forma. Isso eu vejo como uma prova divina. Deus está nos apontando o dedo e está nos mostrando, ó, tá vendo o que esse sujeito fez? Tá vendo o comportamento que ele teve diante dessa prova tão difícil? Como ele reagiu diante dessa situação? Deus nos mostra que nós podemos agir dessa forma. Que aquela atitude de ódio, de violência, de vingança que eu possa ter diante de um fato desse, não é a mais adequada, não é a correta e que existe uma alternativa para esse comportamento. A Vânia está nos dizendo aqui, ó, e quando a pessoa comete o mesmo crime várias vezes? Bom, o Evangelho sempre tem um ensinamento para todas as situações. Vou te perguntar, Vânia, Jesus não nos disse que devemos perdoar 70 vezes 70 ou 70 vezes 7? O 7 aí vai nos dar, então, o significado de infinito. Então nós temos que perdoar infinitamente.
Cada ofensa. Cada ofensa. Volto a dizer, vamos voltar lá para o início. Não podemos confundir perdão com leniência. Ele vai responder. Se for um assassino reiterado, ele vai responder aqui, vai ficar preso. Quando sair matar, vai preso de novo. Estou falando de um sistema judiciário justo, não do brasileiro. Vamos tomar um outro parâmetro de judiciário aí que vai aplicar a lei de acordo com o crime cometido. E com relação à ofensa à lei divina também. Se ele cometeu 70 vezes a mesma infração, ele vai ter que reparar 70 vezes. Não tem como fugir disso. Agora, não cabe a mim aplicar a pena nele. Não sou eu que vou lá ligar a cadeirinha da chave da cadeira elétrica. Não sou eu que vou aplicar a injeção letal. Não sou eu que vou botar uma algema no cara e deixar ele preso na cadeia. E não sou eu que vou apontar o dedo na cara dele e dizer, olha, tu cometeu uma infração à lei divina e por isso tu vai espiar por não sei quantas existências. Não é minha função isso. A minha função, dentro das minhas possibilidades da minha evolução, é perdoar. Vamos ver o que diz aqui. Lolita, Jesus perdoa aqueles que o crucificaram e isso é o que ele espera de nós. Exatamente. E, inclusive, antes da gente começar a nossa conversa aqui, o Luiz estava dando esse exemplo. Né? Lá quando Jesus foi crucificado, havia dois criminosos, um ao lado esquerdo, um ao lado direito. Um vociferava contra Jesus, o outro defendia ele, e Jesus, até a Jane disse, foi Dimas, né, o nome do criminoso. Jesus se dirige ao criminoso esse que estava defendendo Jesus e diz, olha, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Porque ele havia se arrependido, ele havia ali compreendido a situação e entendido, né, aqueles ensinamentos de Jesus, enquanto que o outro achava que ainda não tinha alcançado aquele entendimento. Mais alguém para comentar? Estamos quase sobre o nosso tempo. Eu tinha mais alguns questionamentos aqui, mas acho que falei demais e não deu tempo para a gente conversar. Mas eu gostaria de deixar um questionamento para que cada um tenha, né, que leve consigo. O que esse comportamento que nós temos diante dos criminosos diz sobre nós? Como eu posso me entender e me enxergar diante do comportamento que eu tenho com um criminoso? Será que eu vou me enxergar ali como uma pessoa que já está pronta para exercer a caridade através do perdão? Ou se eu vou insistir nessa condição do velho homem de ficar apontando o dedo, de ficar julgando e de não entender a condição humana daquele ser? Os doentes precisam de médico? Os doentes precisam de médico, diz o Luiz para nós aqui. Exatamente isso. Somos impiedosos. Paulo está nos dizendo que somos bastante impiedosos. Somos impiedosos para com o próximo, porque quando é conosco, nós clamamos por perdão e piedade. Gostamos muito que nos entendam quando nós cometemos as faltas. Mas quando estamos diante de um criminoso, nós não temos esse mesmo entendimento. É isso, né? Bom, nós chegamos então ao fim da nossa conversa de hoje. Agradeço muito a presença de todos que estiveram aqui nessa plataforma, especialmente aos irmãos que estão aqui presentes hoje fisicamente aqui na sede da sociedade. Infelizmente ainda estamos passando por essa condição que parece que está se agravando, mas nós ainda insistimos aqui com a nossa condição de receber, dentro das condições sanitárias necessárias, aqueles irmãos que quiserem participar e que quiserem vir aqui para, né, nos ajudar e participar das atividades. Hoje, como é sábado, nós temos aqui uma irradiação aos nossos irmãos suicidas e eu vou pedir para o Paulo que faça para nós, então ele está aqui prontinho já, a postos para isso. Muito obrigado, irmãos, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Vamos à nossa irradiação. É esse momento especial que temos todos os sábados para incluir os nossos irmãos suicidas.
que muitas vezes são incompreendidos por nós. Digo, humanidade, pelas nossas próprias crenças. Vamos pedir por esses irmãos que tanto sofrem. Eles já estavam sofrendo aqui no plano físico. Suas dores, seu sofrimento, as suas aflições são inenarráveis. Eles padeceram, talvez, o que nós, em outras circunstâncias, não suportaríamos. O peso foi demais. Sucumbiram. E cabe a nós compreendê-los. Porque quando somos nós em uma aflição qualquer, desejamos o auxílio, desejamos a solidariedade, desejamos a paciência para conosco, a comiseração, mas nem sempre adquirimos isso, nem sempre isso está disponível, e talvez é o que tenha faltado ao nosso irmão suicida. Ficou na sua solidão, praticamente esvaindo as suas forças psíquicas, e deixou-se abater para procurar, ao liquidar com o corpo físico, desalgemar-se das suas dores. O intento não foi alcançado, e por isso, mais ainda, eles merecem e precisam da nossa prece. Uma prece que seja lenitiva a eles, diminuindo-lhes as dores, dando-lhes ânimo, esperança, que eles possam receber essas vibrações como refrigério nos tormentos em que se encontram. Oramos também pelos nossos irmãos que estão vivendo a ideação do suicídio, planejando ou tentando, porque sabemos que o número de tentativas são bem superiores aos atos realizados. Eles também sofrem as dores quase que invisíveis aos nossos olhos. Por isso é necessário que nós outros aprendamos a olhar e identificar os sinais que esses irmãos emitem pedindo socorro. Não vamos menosprezar a atitude ou a palavra que o nosso irmão que está na ideação venha proferir ou agir. Vamos socorrê-los enquanto há tempo, para que não reste sobre nós alguma responsabilidade. Vamos socorrê-los, abraçando-os, dizendo: estamos juntos, vamos suportar e superar esta fase. Porque Deus, na sua bondade e justiça, cuida de todos nós. Basta que nos abramos a receber este auxílio. Basta que estejamos dispostos a receber as bênçãos de Deus. E elas se abaterão sobre nós, como a chuva benfazeja vem reverdejar os campos ressequidos. Pedimos também pelos familiares de todos eles, porque sofrem, muitas vezes, até mesmo a indiferença dos outros, são criticados ou são apontados como responsáveis. Perdoe, mestre, as criaturas que não compreendem esse quadro terrível da sociedade humana. Hoje vivemos como na moda uma pandemia de suicídios que não é noticiado,
não está nas mídias. E nós, por desconhecermos, por não chegar aos nossos ouvidos estas situações, parece que nada está acontecendo. Não podemos endurecer os nossos corações e anestesiar as nossas mentes. Precisamos sim olhar uns para com os outros. Desenvolver a solidariedade, o companheirismo, o exercício do amor que se expressa pela caridade. Assim agradecemos, Mestre, a tua participação, recolhendo de nós essas vibrações precárias, conforme reconhecemos, mas elas brotam do nosso coração. É o que podemos fazer neste momento. E encaminhando-nos para o final, pedimos a esses benfeitores que estão conosco, onde quer que estejamos, para que eles derramem sobre nós as suas bênçãos, que penetram-nos o corpo físico e sedimenta-se no espírito, e sentimos então, neste exato momento, uma inefável alegria da visita que o Mestre nos faz através de suas bênçãos. Da mesma forma, aqueles que dispuseram as águas, sejam estas magnetizadas. Em teu nome, e em nome destes amigos espirituais que hoje e neste momento nos acompanharam, rogamos a Deus as suas bênçãos para todos, para a humanidade. Que assim seja. Boa noite, até o próximo encontro. Amanhã, às 9 horas, em ponto, no momento diário de oração. Quero crer, com a permissão de Deus, estaremos todos juntos. Até lá.